Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículos de 1 a 11. A palavra do Senhor nos diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre, com alegria, súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e em toda percepção, para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém. Versículo 9, meus irmãos. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nosso coração se alegra na Tua presença, por tantas manifestações lindas do Teu amor, da Tua graça e da Tua misericórdia. E suplicamos agora que o Senhor nos ajude a entendermos a Tua palavra, a manifestarmos a Deus, pelo Teu Espírito, que nós queremos obedecê-la e que nós queremos viver a partir dela. Nos dá a capacidade para que nós entendamos aquilo que o Senhor quer nos dizer. E que por meio dessas palavras santas e inspiradas pelo Teu Espírito, nós possamos também guiar a nossa vida e possamos agradar o Senhor. Isso tudo nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, à noite e pela manhã, nosso tema é a comunhão. E uma vez que eu estou focando nesse primeiro quesito da comunhão, a oração, temos falado sobre isso nos domingos à noite. Na semana passada, nós falamos sobre uma oração de Natal. E hoje, eu quero falar sobre a oração de Paulo para este ano novo que está prestes a se iniciar. Paulo escreve essa carta a uma igreja com a qual ele tinha um excelente relacionamento. Ele deixa isso claro já neste primeiro capítulo, nos versículos que iniciam essa sessão que nós lemos, em especial os versículos 3, 4 e 8. Paulo fala que eles eram uma igreja extremamente calorosa e ele tinha saudade deles. Saudade porque o apóstolo Paulo, por ser um pregador itinerante da palavra de Deus, não ficava fixo apenas numa localidade, mas a igreja de Filipos em especial foi uma igreja que começou de um jeito interessante, conforme nos lembra o livro de Atos, e quando eu chegar no ponto em que vou contar a história, os irmãos vão entender. Mas essa era uma igreja especial para o apóstolo Paulo. Por quê? Porque o versículo 3 diz assim, que ele dá graças a Deus por tudo que ele se lembra que os filipenses fizeram. Ele dá vários exemplos ao longo dos 4 capítulos dessa carta, que é bem objetiva, mas alguns exemplos eu acredito que é importante nós termos aqui em mente. O apóstolo Paulo era ajudado financeiramente, regularmente, por essa igreja. O versículo, se os irmãos virem para o capítulo 4, os irmãos vão ver a partir do versículo 10 que o apóstolo Paulo está falando: eu me alegro porque vocês renovaram o cuidado sobre a minha vida mais uma vez, mas não é por isso que eu me alegro apenas, mas porque eu aprendi a viver na abundância, eu aprendi a viver na escassez, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas ele se alegra e manifesta essa alegria a esses irmãos por causa desse amor que eles tinham para com o próprio apóstolo Paulo e, por que não, também para com a obra de Cristo. E ele começa essa carta orando. O apóstolo Paulo
consegue, diante de nós aqui, manifestar nessa oração breve, nessa oração objetiva, algumas coisas que ele gostaria que a igreja pudesse experimentar e continuar experimentando. São apenas 2 pontos, meus irmãos, nessa breve palavra, uma vez que o nosso tempo, que é exíguo, já está menor. Eu gostaria de deixar aqui 2 características dessa oração para o ano novo, que nós fazemos neste momento. O apóstolo Paulo não orou esta oração numa circunstância como de ano novo, mas como nós estamos prestes a iniciar um novo trabalho, iniciar uma nova expectativa, eu acredito que nós também devemos colocar isso diante de nós como igreja. Quais são as coisas que Paulo inseriu na sua oração e que também farão parte dessa oração de ano novo que nós vamos fazer? Primeiro dos pontos, meus irmãos, está aí nos versículos de 1 a 6. Nesses versículos o apóstolo Paulo manifesta que ele está alegre, que ele está grato. Mas eu queria, antes de chegar lá, colocar diante de vocês como que Paulo escreve essa carta. O versículo 1 menciona que não somente ele, mas também Timóteo estava participando do processo de confecção dessa carta. E são os dois, muito embora Paulo seja tido como o autor principal da carta, nós entendemos que essa também é uma carta de Timóteo, só que não é endereçada a Timóteo como as outras que nós temos no Novo Testamento, mas é uma carta da qual Timóteo participa como um escritor junto com Paulo, e ele diz assim, que eles são servos de Cristo Jesus e que os seus destinatários, os filipenses, são os santos em Cristo Jesus, inclusive os bispos e diáconos que vivem em Filipos. Apenas para que você não estranhe, a palavra bispos que aparece aí é uma tradução livre da palavra presbiteros, que é a palavra grega correspondente. Ela pode ser tanto traduzida assim como bispo, mas também pode ser traduzida como presbítero, uma vez que ela designa aqueles que são responsáveis pelo pastoreio da igreja. Então Paulo inclui todos na sua carta. O que eu acho interessante, meus irmãos, é que quando o apóstolo Paulo está feliz, quando o apóstolo Paulo escreve cartas no Novo Testamento com tom leve, ele inclui todo mundo nesse negócio. A carta aos Coríntios, ou as 2 cartas aos Coríntios que nós encontramos no Novo Testamento, são cartas de tom difícil. São cartas de tom duro, porque ele está repreendendo a igreja, e aí ele menciona claramente quais são os grupos a quem ele está se referindo, para que ele possa repreender. Mas aqui ele diz, essa carta que eu estou escrevendo é para todos os santos em Cristo Jesus que vivem em Filipos, inclusive os líderes, os bispos e os diáconos. Aqui o apóstolo Paulo reconhece que nessa igreja todos trabalham. Aqueles que não têm os seus cargos de liderança e aqueles que têm. Aqueles que estão atuando diretamente na obra, pregando, e aqueles que fazem outros tipos de serviço. Ele coloca todo mundo nessa carta e ele começa dizendo, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. É uma saudação comum que ele tem na sua carta, mas ao mesmo tempo nós entendemos que graça e paz são 2 temas teológicos muito importantes dentro do Novo Testamento, principalmente porque eles fazem referência à obra de Cristo. Então, basicamente, o que Paulo diz é, eu reconheço a obra de Cristo aí no meio de vocês. E por isso eu posso dar graças a Deus por vocês. E o primeiro ponto, meus irmãos, da oração do apóstolo Paulo, é que aqueles irmãos que trabalham diligentemente em todas as coisas, não desistam de cooperar. O apóstolo Paulo ora para que aqueles irmãos que naquele momento se encontram tão felizes e tão prontos para o trabalho, ele diz, não percam essa disposição. Não percam essa disposição, não percam essa alegria. O texto diz no versículo 4, que sempre eles fizeram com alegria súplicas por todos eles, em todas as orações, por quê? Pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Paulo está obviamente relembrando o momento em que aquela igreja passou a existir. E se você ler o livro de Atos, você vai perceber no capítulo 16, como foi que essa igreja de Filipos passou a existir. E essa igreja passou a existir por causa do ministério de pregação do Evangelho, a começar de uma mulher chamada Lídia. Aqueles que são familiarizados com a história de Lídia sabem que ela não era de Filipos, ela era de Tiatira. Ela era uma vendedora de púrpura, que era um material que os romanos usavam para fazer as suas túnicas e as suas roupas. Mas ela tinha atuação em Filipos, e foi essa mulher a primeira que ouviu o Evangelho. E o texto nos fala, meus irmãos, no versículo 12 do capítulo 16, que aquela mulher chamada Lídia chegou para o apóstolo Paulo e para os seus companheiros de viagem e disse assim, se vocês julgam que eu sou fiel ao Senhor, entrem aqui em casa e fiquem aqui. E foi exatamente assim que
as portas da igreja começaram a se abrir. O apóstolo Paulo fala, desde o primeiro dia, antes de existir igreja, e a partir do momento em que a igreja passou a ser uma realidade na cidade de Filipos, vocês são um povo aberto, vocês são um povo que está pronto para cooperar e para trabalhar. Aquela mulher abriu a sua casa para que a igreja começasse ali. E por isso eu quero dizer que, diante de tantas coisas, meus irmãos, que nós experimentamos como igreja individualmente, que nos desanimam, o que mais faz com que nós nos animemos, eu acredito que você hoje sai daqui renovado pela palavra de Deus, mas também pelo momento que nós contemplamos aqui com os nossos olhos. E a minha pergunta aqui a você é, você quer continuar vendo isso aqui? Você quer? Você quer continuar vendo pessoas se entregando ao Senhor Jesus? Você quer continuar vendo pecadores se arrependendo e voltando à comunhão? Você quer? Então abra a sua casa. Então abra a sua vida. Então coopere com o apóstolo Paulo. Então faça com que essa obra não encontre em você um adversário, mas um apoio. Seja você alguém que não desiste de ser um cooperador. E o apóstolo Paulo diz que a principal motivação que deve nos levar a sermos cooperadores é o que está escrito no versículo 6. Nós sempre estamos procurando alguma coisa que nos garanta algum tipo de benefício antes de nós nos juntarmos em algum lugar. Nós sempre nos perguntamos, o que eu ganho? Quais são as vantagens? Nenhum de nós se junta a algum lugar ou alguma comunidade sem que nós vislumbremos algum tipo de benefício para nós. Eu digo em relação a pontos de cartão de crédito, a clubes de viagens, a clubes de milhas, a gente sempre procura a melhor opção. Agora, se você quer se filiar a uma igreja, se você está aí procurando, ou se você está aí pensativo a esse respeito, o que é que deve levar você a ser alguém que está vinculado a uma igreja? O apóstolo Paulo diz assim no versículo 6, eu estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Essa é a sua motivação. Tudo que nós fazemos aqui na igreja, meus irmãos, tem o seu centro em momentos assim. Tudo que nós trabalhamos e tudo que nós desempenhamos tem o objetivo de levar almas a conhecer Cristo. E se você quer isso, seja uma pessoa que se baseia na seguinte motivação: você não trabalha em vão. Você não trabalha ao léu. Você terá como motivação o fato de que aquele que fez com que você abrisse a sua casa possa também conceder que com seus próprios olhos você veja o fruto dessa ação sua. É isso que você ganha. É isso que você ganha fazendo parte de uma igreja e trabalhando para o crescimento e a pregação do Evangelho. Você não é um consumidor, você é um cooperador. E você coopera com essa motivação. Aquele que começou a boa obra vai terminar. Meus irmãos, a igreja de Cristo não morre. A igreja de Cristo não desanima. A igreja de Cristo continua. E mesmo num ano tão difícil para muitas pessoas, nós terminamos esse ano dizendo assim: eu vi a graça de Deus e a misericórdia de Deus na minha vida. Eu vi a misericórdia de Deus sobre a minha igreja. Eu vou continuar trabalhando, porque eu estou certo. No dia em que você não estiver tão certo assim, a sua vontade de trabalhar diminui. Nós estamos vivendo um tempo, meus irmãos, como eu disse, em que as igrejas estão procurando consumidores. Inclusive existem movimentos eclesiásticos, principalmente dos Estados Unidos, que hoje está sendo conhecido como igreja emergente, e eles têm um termo em inglês que explica a visão que hoje está sendo adotada na plantação de uma nova igreja. Se você conhece inglês aí, certamente você deve saber o que significa a frase seeker sensitive. Ou seja, sensível ao que busca. A ideia dessas igrejas é que as pessoas estão procurando. Então, já que elas estão procurando, então nós temos que preparar o ambiente para que aquilo que elas estão procurando, elas encontrem aqui. Qual é o grande problema disso? O grande problema é que a palavra de Deus afirma que o homem sem Deus não procura Deus. O grande erro dessa visão é que ela parte do pressuposto de que o homem só faz o errado porque ele não conhece o certo. Porque no dia em que ele conhecer o certo, ele para de fazer o errado. Eu lhes pergunto, principalmente a vocês que são pais, isso é verdade? Se você ensinar o seu filho que você não pode abrir a geladeira e não pode pegar chocolate antes do almoço, o seu filho vai fazer isso?
Se ele tiver medo de levar umas palmadas, talvez ele faça. Mas a ideia é que conhecer simplesmente o que é errado não garante a essa pessoa que ela vai realmente abandonar essa conduta. E é isso, meus irmãos, que torna esse movimento complicado. As pessoas não estão buscando Deus. Elas estão buscando lugar para se sentirem bem. Elas estão buscando lugar para se sentirem aceitas. Mas qual é o preço da aceitação? É o arrependimento. Quantas das pessoas que querem ser aceitas se propõem a se arrepender de alguma coisa? O apóstolo Paulo fala assim: não desistam de cooperar com o Evangelho. Não desistam. Não desistam. Não cedam às tentações que vocês estão passando de ser uma igreja talvez mais relevante culturalmente, mas infiel biblicamente. Porque aquele que começou a boa obra vai terminar. Então não abandone a sua pregação. Não abandone o seu testemunho. Em segundo lugar, meus irmãos, Paulo ora por aqueles irmãos para que, além de eles não desistirem de cooperar com o Evangelho, ele fala no versículo 9 assim, ele faz essa oração. E ele cita aqui, que o vosso amor aumente mais e mais. Então eu acredito que fica muito claro o que Paulo queria aqui. Ele queria que aquela igreja crescesse em amor. E amor é uma palavra muito linda, principalmente no contexto que nós vivemos hoje. Todo mundo está falando sobre amor. Agora, o amor bíblico, haja vista que ele é provado através de Jesus Cristo, tem algumas características também. E o amor que Paulo deseja ver naquela igreja, meus irmãos, que aumenta mais e mais, tem 3 características aqui. E é exatamente sobre elas que eu quero terminar de falar. O versículo 9 fala que esse amor aumenta mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção. Veja que o apóstolo Paulo está pensando no amor como uma atitude norteada por princípios racionais. O apóstolo Paulo está querendo que as pessoas amem e saibam por que elas estão amando. O apóstolo Paulo quer que aqueles irmãos amem e saibam por que eles devem amar. E obviamente, meus irmãos, qual é esse conhecimento pleno e a percepção plena que ele está falando aqui? Ele está falando, obviamente, da maneira que Deus se revela, Cristo por meio da palavra. Então, aprender a amar e aumentar o seu amor tem a ver com conhecer Cristo. E eu acho interessante isso porque a abordagem que Paulo faz ao amor não é aquela coisa do tipo, oh meu Deus do céu, sentimento. A abordagem que o apóstolo Paulo faz ao amor é uma abordagem voltada com a mente. Ele está falando aqui de conhecimento, ele está falando aqui de percepção, ele está falando aqui de você usar a cabeça. E eu vou te dar um motivo pelo qual você deve associar não só a questão da emoção, mas também aquilo que você pensa quando você estiver pensando em religião. John Piper, aprendi isso com ele. A Bíblia, meus irmãos, é um livro. Por que você acha que Deus escolheu se revelar através de um livro? Porque livros precisam ser lidos. O caminho de revelação de Deus não é direto, é aqui. E aí você diz, mas eu não gosto de ler. E aí talvez nós digamos, mas eu não tenho o hábito de ler. Não tem como conhecer a Deus por outra maneira? Não. Você precisa usar a sua cabeça. Você precisa usar a sua mente. Porque a Bíblia direciona você para um lugar. E é isso que o apóstolo Paulo quer. Que conhecendo, nós vamos perceber. E isso aqui, meus irmãos, a maneira que nós devemos entender isso aqui é o seguinte. Existem algumas pessoas que parece que elas olham para a gente e elas sacam. Eu gosto muito disso. Quantas vezes na minha vida eu estava caminhando, normalmente, uma pessoa me vê na rua, não fala comigo, porque na rua eu sou meio surdo, aí ela chega na igreja e fala assim, pastor, hoje eu vi o senhor andando lá na rua, lá não sei aonde, o senhor está triste? A impressão que dá é assim, mas está tão óbvio assim? Não, mas é que existem pessoas que são boas nisso, em perceber. Existem pessoas que olham para você e elas matam o que está acontecendo. E hoje nós temos até uma maneira de identificar isso pelo WhatsApp, né, irmãos? Tem pessoas que quando elas mandam aquelas respostas mais atravessadas assim, a gente pensa, epa, alguma coisa está acontecendo aqui, ela está brava. Não sei se já aconteceu com você, mas eu já mandei uma mensagem de parabéns gigante assim para uma pessoa que ela precisou rolar a tela umas 15 vezes, aí ela responde assim, obrigado, ponto. Você pensa, meu Deus do céu. Ou ela responde com assim. São coisas que viraram moda no nosso contexto social, né? A gente pensa, essa pessoa aí está mal. Ela não está respondendo, ela está me ignorando, não é?
O que é isso? Isso é percepção. E o apóstolo Paulo, meus irmãos, está falando desse tipo de coisa relacionada à igreja. A igreja vai ficar boa em perceber as coisas e interpretar corretamente as coisas quando ela tiver pleno conhecimento. Então, ler mais a palavra de Deus vai tornar você uma pessoa mais sensível. Nós não estamos falando de um relacionamento movido apenas pelo que eu sinto. Até porque Deus é tão bom que antes de vir para cá eu vi uma frase do Augusto Nicodemos, que uma amiga minha postou, e a frase dele era assim, o Augusto Nicodemos é um pastor presbiteriano. Ele fala assim, arrependimento, abre aspas, arrependimento não é quando você chora, é quando você muda. Eu achei essa frase incrível. Porque, meus irmãos, nós temos essa mania, né? De relacionar a emoção com Deus falando com a gente. Deus fala com você quando você muda a sua percepção sobre as coisas. Você vai mudar a sua percepção sobre as coisas com a palavra. Então, se o seu amor tem que aumentar mais, ele tem que aumentar em conhecimento. Conhecimento da palavra. Nós não estamos dispostos a ler, mas nós precisamos. Nós não somos habituados a ler como brasileiros, mas nós precisamos. Sem isso não tem percepção. Sem isso não tem amor. O seu amor é um amor que envolve conhecimento? Além de conhecimento, Paulo fala assim no versículo 10. Para aprovardes as coisas excelentes. Ou seja, quando o seu amor é norteado pelo conhecimento da Bíblia, você também se torna bom em aprovar o que Deus aprova. E isso é interessante porque nós somos cheios de opinião sobre as coisas. E é bem provável que a sua busca por um lugar para frequentar seja norteada pelo tipo de proibições e de regras que ela vai impor sobre você. Do tipo assim, nessa igreja aqui pode ouvir tal coisa? Nessa igreja aqui pode fazer tal coisa? Nessa igreja aqui pode usar tal coisa? Nessa igreja aqui tem que fazer, tem que tirar, tem que colocar, porque se não tiver eu não posso. Eu já disse isso aqui em algum momento, mas eu repito, porque é um exemplo que eu gosto de dar. Às vezes a gente é abordado por algumas pessoas que falam isso. Lá na sua igreja pode, por exemplo, pode jogar futebol? Meus irmãos, se não pudesse, eu acho que boa parte de vocês, homens aqui, vocês estão condenados, né? Mas a grande questão é, quando uma pessoa chega dessa e pergunta isso para mim hoje, eu respondo com uma pergunta. Eu digo assim, se tiver que deixar de fazer, você fica ou você sai? É claro que usos e costumes, até como nós falamos aqui, meus irmãos, não são questões bíblicas. O que não for bíblico, a gente simplesmente descarta. Mas o que é mais interessante nesse tipo de pergunta é assim, eu não quero mudar. Eu já acho que eu sou tão bom, eu já acho que eu sou tão assim, perfeito, capaz, que eu quero ir para um lugar onde eu possa ser eu mesmo. Essa não é a Bíblia. Quando você começa a ler a Bíblia, você começa a aprovar o que é excelente, aquilo que Deus aprova. Você começa a moldar o seu senso, a sua percepção, para que você seja sensível ao que Deus quer. E é essa oração que Paulo faz. Olha, gente, eu quero que vocês leiam a Bíblia, eu quero que vocês cresçam em conhecimento. Por quê? Porque eu quero que vocês aprovem o que é bom. E fazendo tudo isso, você vai ter a terceira característica do amor. Além de ser baseado por conhecimento e por percepção, além de aprovar as coisas excelentes, o apóstolo Paulo fala no 10, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Sincero e inculpável. Mas eu vou focar aqui na questão da sinceridade. Sinceridade é uma das virtudes que os homens mais valorizam, mas mais odeiam também. Por quê? Porque se você compra uma roupa nova, você pergunta, tô bonito? E a pessoa diz, você não vai gostar. Sinceridade. A pessoa fala assim, quer que eu seja sincero? A gente acha que não é preciso ser sincero, né? Mas o apóstolo Paulo, meus irmãos, fala aqui de sinceridade no ponto de vista de Deus. E eu vou te dar um exemplo de como que funciona a sinceridade do ponto de vista de Deus. Se você disser para uma pessoa que a roupa dela está bonita, estando feia, talvez você resolva um problema, porque ela não tem como sondar o seu coração. Mas Deus está olhando exatamente lá dentro de você, e Deus sabe qual é a resposta certa, quando Ele pergunta. Então, o que Deus usa para medir a sua sinceridade é se aquilo que você falou é aquilo que está lá. E quanto mais você lê a Bíblia, mais você vai perceber que a única sinceridade possível é a sinceridade onde você fala e você faz exatamente a mesma coisa. E lendo a Bíblia, você vai se tornar uma pessoa mais sincera. Você vai se tornar uma pessoa no sentido de verdadeira. Quando você falar sim, é sim. Quando você falar não, é não. Quando você falar vou,
você vai. Quando você fala, não vou, você não vai. E assim por diante. Nós estamos cheios, meus irmãos, de coisas que fazem a gente pensar que dá para a gente dar uma escapadinha aqui, uma escapadinha ali, mas a palavra de Deus diz que a falta de sinceridade não é simplesmente uma falta de caráter, é uma falta de Bíblia, é uma falta de conhecimento. Pessoas que não são sinceras são pessoas que têm um problema de relacionamento com Deus. Esse é o problema. E o apóstolo Paulo diz assim, não é isso que eu quero. E é exatamente por aí, meus irmãos, que nós vamos perceber Paulo orando por eles. Não desista da igreja de Cristo. E uma das coisas que eu quero encerrar dizendo é que um dos cumprimentos da promessa do derramamento do Espírito, segundo o profeta Joel no Novo Testamento, é que as crianças, os jovens sonharão, os velhos terão visões e todas essas coisas. Essa palavra velhos é uma palavra que a gente não gosta de dizer, mas já que a Bíblia a usou, me permita usar também, para poder dizer o seguinte: sabe qual é a faixa etária da igreja hoje que mais sonha? Da nossa igreja, que mais sonha? Eu vou dizer para você quem são: os idosos. Eu não vou falar os velhos, senão vocês vão ficar bravos comigo, né? Mas eu vou dizer, são os idosos. Foram os idosos que nesses últimos meses me procuraram falando assim: pastor, por que nós não começamos um trabalho de casais aqui na igreja? Pastor, por que nós não começamos um trabalho tal aqui na igreja? Por que nós não podemos montar um negócio e fazer assim, fazer assado? São os nossos irmãos aí com 70, 80 anos. Então é duas palavras. Primeiro, isso acontecer mostra que o Espírito Santo está aqui. Isso não é lindo? Mas ao mesmo tempo também mostra o seguinte: nós ainda temos o trabalho para fazer. E nós temos que continuar, meus irmãos. E a nossa única motivação é essa: o que Cristo começou, Ele vai terminar. E eu quero convidar você, como o apóstolo Paulo, a fazer essa oração. Senhor, me ajude a ser um cooperador. Senhor, me ajude a amar mais. Me ajude a ter o amor aumentado no conhecimento, na sinceridade e na aprovação das coisas que o Senhor quer. Me ensina mais disso. Eu quero mais isso para o meu 2019. Que Deus os abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus.